Fala galera, tudo bem? Aqui Rafael Andrade, estamos iniciando mais uma aula do nosso programa de certificação AZ104. E hoje uma aula bacana, uma aula muito especial. Aí nessa aula 04 do módulo 3, a gente vai estar falando sobre o ARM Template, o Azure Resource Manager Template. Esse é um dos recursos que nos inicializa aí a trabalhar como código, a estar trabalhando de uma forma um pouco mais estruturada. E eu digo que é muito importante essa aula porque hoje as principais vagas onde a gente visualiza no mercado pedindo especialista cloud, pessoas para trabalhar com DevOps, ou vagas que são muito cobradas. Hoje em cloud é muito cobrado você trabalhar com infraestrutura como código. E é através dos ARM templates que eu identifico que a gente começa a ter uma familiaridade com esse tipo de funcionalidade aí, com essa característica de lidar com a infraestrutura como código, ok? Então a gente vai ver um pouquinho, entender o ARM template durante essa aula 4 e, como de costume, lá no final do nosso módulo a gente vai fazer alguns exercícios aí voltados para ARM template. Na prova é cobrado o ARM template? Sim. Não que você tenha que montar um código de ARM. Você vai receber alguns códigos de ARM template e você vai ter que identificar mais ou menos o que ele está fazendo, quais são as características daquele arquivo. Então, a gente não precisa sair daqui expert criando ARM templates, a gente precisa sair daqui entendendo o ARM template. É claro que a gente vai trabalhar alguns modelos e eu tenho certeza que depois das aulas dos laboratórios vocês vão saber implantar pelo menos aqueles ARM templates um pouco mais básicos, que é o necessário para você começar. A partir disso você pode ir usando seus códigos e estendendo um pouco essa visão e trazendo um pouco de complexidade dentro de seus códigos. E vocês vão ver que trabalhando em ambientes grandes, em ambientes que você tem uma demanda grande de criação de recurso, de remoção, de modificação, que essa é uma das ideias da nuvem, né? Você trabalhar com bastante flexibilidade e agilidade, os ARM templates e todas as outras linguagens que a gente pode utilizar, ferramentas de orquestração e de infraestrutura como código vão auxiliar muito. Beleza, galera? Então, bora começar aí esse nosso primeiro módulo. Então, a gente fazendo um overview aí para a parte de ARM template, o que a gente vai ver aí durante essa aula? A gente vai ver algumas vantagens de estar utilizando o ARM template, por que a gente utiliza ARM template e por que a gente não faz tudo via portal. E aí a estrutura do nosso ARM template, tá? São todos passos aqui que a gente tem de infraestrutura, que é o esquema, que é os parameters, as variáveis, as functions, os resources e as saídas, né? Os outputs aí do nosso template. E vai ter um kickstart aqui de templates, vou mostrar para vocês alguns templates, aonde a gente pode encontrar templates já pronto. A gente tem que construir sempre o template do zero? Não, nem sempre, né? É como a gente diz, né? A gente tem que utilizar bases, a gente não precisa construir, inventar a roda, sair do zero, né? Então a gente pode pegar templates já prontos, copiar as partes que nos interessam, modificar aquilo que talvez não faça muito sentido para nós, mas utilizar como base. A gente não precisa sair escrevendo um template totalmente do zero, até porque a gente vai perder um tempo para uma coisa que já está pronta. Então não, a gente não vai inventar a roda, né? A gente vai utilizar praticidade, agilidade. Então, a gente começando a falar sobre os templates, né? Por que a gente usa o template? Por que o ARM template é interessante? Por que a gente não usa tudo, tudo via portal, certo? Então, a gente tem aí, quando a gente está falando da utilização de infraestrutura como código, alguns itens que são muito importantes. Por isso, tanta gente tem começado a utilizar infraestrutura como código. Então, a gente tem alguns itens que a gente considera bastante importante aí, que a gente fala que quando a gente está utilizando código, a gente tem uma prática de automatizar a criação de recursos de infraestrutura. Por isso está se pedindo infraestrutura como código. Ou seja, eu já tenho um código pronto, eu vou ter lá uma coleção de códigos que fazem diversos tipos de atividade. E quando eu precisar, quando for me solicitado criar uma infraestrutura, ou seja, estou trabalhando num ambiente que tem uma carga grande de projetos. Então, com a nuvem vai ser muito comum, vocês vão ver quando vocês estiverem trabalhando mais forte em ambientes que utilizam bastante a nuvem, que você vai ter durante a sua demanda a criação de ambientes, exclusão de ambiente,
configuração, alternância entre esses ambientes. E os códigos vão nos facilitar. Imagina se você chega o seu gerente ou gerente de projeto onde você está trabalhando e diz, a gente vai fazer uma implantação nova do RP e aí a gente vai precisar criar 15 máquinas, vão ser 10 máquinas Windows, 5 máquinas Linux, a versão tal, a gente precisa ter duas VNets, a gente vai ter que trabalhar com 4, 5 subnets, a gente vai ter que ter 8 storage accounts, a gente vai ter que colocar aí dentro dessa estrutura, vai ter uma aplicação, um web app, a gente vai utilizar também um Azure Function para poder ter uma trigger ali dentro e disparar o processamento de informação de uma aplicação. Depois você vai entregar isso novamente lá para o seu web app, a resposta. A gente vai ter que colocar segurança em cima disso. Então, internamente a gente vai configurar os Network Security Groups com regras de liberação apenas para os servidores internos. A gente vai ter que criar uma estrutura apartada, semelhante a uma DMZ, para servidores que podem ficar aí no front-end. E a gente vai ter que colocar um firewall lá na borda. Imagina se você tiver que configurar toda vez que entrar um projeto novo, algo nesse sentido, tudo do zero, ir no portal, clicar, recurso a recurso. Agora eu vou criar uma VM. Agora eu vou criar minha VM Linux. Agora eu vou criar um web app. Agora eu vou configurar a minha function. Agora eu vou ter que fazer as regras aqui do meu Network Security Group. Agora eu vou ter que fazer o meu firewall. É normal a gente fazer isso via portal? Sim, é normal também. A gente pode fazer dependendo de quantas vezes a gente precisa executar isso. Se é uma coisa que a gente tem que fazer com frequência, o meu ambiente está sempre mudando, está entrando coisa nova, aí eu tenho que ir para o código, tá? Eu tenho que ir para o código porque eu tenho que dar agilidade. Eu não posso levar uma semana para criar todos esses itens. Se eu tiver o código, daqui um pouco eu posso criar ali em algumas horas toda essa infra. Eu vou ter uma base de código pronta e eu posso utilizar ela principalmente quando eu estou falando de implantações complexas, tá? Naquilo que é fácil de rodar, a gente tem no dia a dia. Vou modificar o meu template para criar uma VM com uma característica particular. Não, então se eu tenho que criar uma VM com algum item que é diferente do template que eu já tenho, eu posso ir ali criar uma VM via portal na mão mesmo, porque vai ser mais rápido às vezes do que eu ir lá e modificar o meu template. Mas se eu tenho que criar uma estrutura muito complexa, tenho que repetir ela algumas vezes, aí a gente tem que reduzir a quantidade de tarefas manuais que a gente vai fazer. O que que facilita também? Quando a gente tem um código pronto, testado, a gente garante que a margem de erro para a gente fazer o deploy desse ambiente vai ser menor. Por quê? Porque já está tudo testado, já está tudo scriptado, na verdade, a gente só vai rodar o código, vai alterar ali os itens que a gente precisa alterar e vai disparar, ok? Então, outro ponto importante, a gente pode utilizar diversas vezes. A gente criou esse ambiente em algum determinado momento, tem que rodar de novo, eu posso ali alterar somente o que eu preciso, que vai diferenciar esse deploy e mando de novo, tá? A criação de ARM templates, ela tem um pequeno grau de complexidade, mas às vezes o pessoal acha, vou ter que aprender a desenvolver. Não, não é um desenvolvimento, pessoal. Ele tem uma sintaxe declarativa, como a gente chama, né? Então a gente pode criar toda essa parte de infraestrutura apenas declarando aquilo que a gente vai tá usando. Então a gente vai fazer toda a declaração. Estou fazendo a declaração da minha máquina virtual, estou fazendo a declaração da infraestrutura de rede, da minha parte de storage. Tudo isso é formato declarativo, certo? E eu vou trabalhar com um formato modular, onde eu vou ter ali todo o esqueleto do meu template. Tá? A gente segue aí uma estrutura, por exemplo, eu vou ter um esquema, depois eu vou ter os parâmetros, eu vou ter funções, vou ter variáveis. Então, tem todo esse esquema aí de como vai funcionando o meu template. E a gente também consegue facilitar essa orquestração, né? Porque quando eu tiver que fazer um deploy, principalmente aqueles deploys mais complexos, quem é que vai gerenciar para mim? O Resource Manager. Lembra que a gente falou de Resource Manager, que é toda a camada de orquestração que a gente tem dentro do Azure. Então, quando eu estou usando o Azure Resource Manager Template, por isso que a gente chama de ARM Template, ele é todo linkado ao Resource Manager. Então, ele vai fazer toda essa orquestração, independente de quantos recursos de infraestrutura eu estou fazendo o deploy. Ele que vai gerenciar isso dentro do Resource Manager, vai gerenciar com os Resource Providers e vai fazer toda a configuração aí desse código, transformando ele para a infraestrutura. Outro ponto bacana, eu posso ter
posso exportar essas minhas configurações. Rodei um código e vou exportar, vou salvar como template porque eu posso utilizar em outro momento, certo? Eu posso utilizar um controle grande também. Cada vez que eu fizer o deploy de um objeto, quando a gente faz o deploy, que ele mostra lá a telinha para a gente de que o deploy foi completo, uma telinha de overview, a gente tem toda a parte do template. Então, fiz o deploy de um item, eu posso ir lá e gerar o template. Mesmo eu fazendo esse deploy via portal. Depois, quando eu finalizar, eu posso ter o template desse item. Então, eu posso guardar para a próxima vez que eu precisar executar, eu modifico apenas esse código e posso utilizar toda a base que eu tive para mandar novamente. E falando também de DevOps, é muito importante. A gente está trabalhando infraestrutura como código, a gente entra em dois itens muito importantes que a gente tá vendo cada vez mais aparecer aí dentro dos requisitos de vagas de emprego para quem está trabalhando com infraestrutura avançada e principalmente com cloud, que é o CI e o CD, né? Que é o Continuous Integration e o Continuous Delivery. Então, quando a gente consegue automatizar os nossos pipelines aí de versionamento, de execução, e a gente, a partir disso, pode utilizar uma estrutura semelhante ao que a gente tem aqui, ó, nesse desenho da direita. Então, quando eu já tenho meus pipelines, eu posso fazer deploy de uma infraestrutura em desenvolvimento, posso automatizar tipos de testes dessa infraestrutura e automaticamente mandar para produção, posso criar um ambiente de QA usando toda a mesma infraestrutura que eu já testei nos demais ambientes, certo? Então, quando a gente está falando de CI e CD, a gente já entra dentro do universo de DevOps, que é um dos itens que tem sido cada vez mais pedidos. E quais as formas que eu posso estar trabalhando? Principalmente falando aqui de template, mas a gente pode utilizar outras ferramentas, por exemplo, posso ter um Terraform da vida, que é uma das ferramentas mais utilizadas. A gente pode estar trabalhando aí com ferramentas como o Visual Studio. Hoje a gente tem o Visual Studio Code, que é, que é gratuito, permite a gente instalar extensões para que a gente possa fazer o deploy direto da nossa tela de Visual Studio Code para o Azure, ok? E onde a gente encontra esses códigos, a gente vai ver. A gente tem dentro de uma estrutura gigante da Microsoft aí de códigos, site da Microsoft, o GitHub também. O GitHub é um local de armazenamento de códigos muito utilizado cada vez mais, foi adquirido pela Microsoft. Então vai ser um grande repositório aí que a gente vai ter de utilização de código e que vai nos ajudar muito durante essas tarefas aí de criar, editar, personalizar os nossos códigos. Então, validando como que é uma infraestrutura, como que é a estrutura de um ARM template, certo? Então, todos os ARM templates a gente vai seguir mais ou menos uma estrutura dessa. Então, a gente começa aí com o esquema, né? O que que é o esquema? O esquema é a declaração de como que a gente vai estar trabalhando esse nosso template. Então, o primeiro item que a gente vai tratar, esse item que a gente tem aqui, ó, ele vai fazer uma menção ao versionamento do arquivo JSON. O que que isso impacta? Dependendo do tipo de ferramenta e implantação que você está fazendo. Okay? Então, se você está usando, por exemplo, um Visual Studio Code, é totalmente compatível você utilizar essa versão aqui, ó, de esquema de arquivo JSON 190401, que é a versão mais atualizada que a gente tem. Dependendo se você está usando algum tipo de ferramenta diferente, ou dependendo de como, aonde está armazenado aí a sua assinatura, você pode mudar, você deve mudar o formato a versão desse seu JSON, certo? Todo arquivo precisa começar com o esquema para ele entender que você está fazendo uma declaração de que você vai trabalhar com um arquivo JSON, certo? Então, aí depois dentro desse esquema, a gente vai colocar toda a estrutura de valores que a gente vai estar trabalhando. Então, o que que a gente vai estar chamando desse, qual é que vai ser a estrutura do nosso arquivo, tá? Primeiramente, a gente vai ter essa parte do versionamento, a gente vai ter os parâmetros, variáveis, funções, os recursos que a gente vai estar implantando e o que que a gente quer que ele nos traga no output, ou seja, na saída do nosso arquivo após ele ter sido executado, ok? Então, essa parte é a parte mais simples, digamos assim, do nosso arquivo. E aqui a gente precisa ter cuidado. Todos esses objetos aqui são obrigatórios durante a nossa configuração. Tem que configurar todos esses caras aqui enquanto eu estiver fazendo
o deploy? Não, nem todos eles são obrigatórios, tá? Eu posso daqui a um pouco não passar parâmetro, posso não ter variáveis, posso não usar uma função, ou posso não querer, por exemplo, ter um output, mas o recurso eu preciso, né? Então, o recurso eu tenho que declarar ele. Por quê? Porque o recurso, na verdade, ele vai ser o que eu estou fazendo, né? Então, se eu não tiver um tipo de recurso a ser implementado, ser atualizado, modificado, não tem por que eu estar rodando, tá? Então, o recurso é um item que é obrigatório quando a gente vai estar falando aqui do, do nossa estrutura de esquema para o JSON, certo? Agora, avançando aqui, a gente vai para a parte de parâmetro, tá? Então, os parameters. Essa é uma das partes mais importantes aí que a gente tem dentro do nosso JSON. Então, aqui é onde a gente vai estar especificando o que a gente vai estar implementando de recursos, certo? A gente tem um limite de parâmetros que a gente pode estar passando, que são 256 parâmetros dentro de um mesmo template, ok? Quando que a gente usa o parâmetro é aquilo que a gente quer que seja alterado ou seja digitado durante o deploy. Então, um bom exemplo aqui que a gente tem pode ser também o admin username, mas o mais interessante é o admin password, certo? Então, aqui é um parâmetro de um template que a gente está rodando para criar uma máquina virtual. E eu preciso dizer quem é que vai ser o usuário admin dessa máquina e quem é que vai ser, qual vai ser a senha dele. Então aqui a gente tem tipos de parâmetro. Notem que a gente tem esse type aqui. Ele pode ser um string, security string quando eu estou falando de senha, pode ser um int, um booleano, object, security object, também pode ter um array ali dentro, tá? Os mais utilizados para o nosso dia a dia por padrão, string para definir os tipos e nomes aí de cada um dos recursos quando for um campo texto e também o security string quando a gente estiver armazenando um valor de senha, ok? Então aqui são os parâmetros. Sempre que aparecer parâmetro, ele vai pedir para que eu trate esse parâmetro, o que eu quero adicionar dentro desse parâmetro, eu vou ter que colocar uma, uma saída nesse parâmetro, aquilo que eu não estou definindo de forma automática que eu vou ter que digitar, certo? Durante a execução do meu template. Agora a parte de variáveis. As variáveis é quando a gente está fazendo a declaração de um tipo de objeto, digamos assim, né? Então, quando eu estou construindo aí o meu template, eu vou estar fazendo aí quais os valores eu vou estar utilizando dentro de uma variável para um determinado modelo. Então, nesse exemplo que a gente tem aqui, a gente está colocando as variáveis para configurar a parte de virtual network, aqui na parte de rede, para uma máquina virtual. Então, dentro dessa variável, o que eu estou passando aqui? Eu estou passando qual é que vai ser o nome da placa de rede, né? Notem, todos esses itens à esquerda são itens que não mudam, tá? Eu posso não declarar um em algum momento, alguns são obrigatórios, dependendo daquilo que eu estou criando, mas são itens-chave, né? Então, isso aqui é a declaração. Estou dizendo, ó, esse parâmetro vai se chamar isso, esse parâmetro, ou melhor, essa variável vai se chamar isso. Tá? Então, aqui o que eu estou fazendo nessa variável? Eu estou configurando o nome da minha interface de rede da minha VM, né? Estou chamando de VM NIC01. Qual é que vai ser o prefixo? Isso aqui a gente vai ver quando a gente for para a parte de rede logo na sequência, né? Que é o address prefix, que vai ser o nome o prefixo da minha VNet como um todo, toda a minha rede. Então está usando uma rede 10 aqui, .0.0/16. Qual a subnet que eu vou estar adicionando essa máquina? Então vou estar na subnet 01, prefixo 10.0.0 0/24, vai ter IP público, vai se chamar esse IP público como Public IP 01. E o nome do meu virtual network, né, dessa VNet com esse IP address aqui, vai ser VNet-PRD. Então notem que eu estou criando toda a infraestrutura de rede para essa minha máquina virtual. Durante o deploy da minha máquina virtual, eu estou fazendo essa criação da minha infraestrutura de rede. Além de estar fazendo o deploy da máquina, eu estou fazendo já dizendo para ela que ela vai utilizar esse tipo de VNet e que ela vai ter essas características. Estou criando a VNet, estou criando a subnet, estou criando um IP público e estou atrelando uma placa de rede para essa minha máquina. Então são vários itens aí com pequenas linhas, por isso que fica muito mais rápido da gente fazer essa configuração via código, né? Se a gente fosse fazer cada um desses itens aqui, a gente levaria o dobro, o triplo do tempo para executar via portal, o que com código o deploy ficaria extremamente veloz. Agora falando das functions, as funções, né?
Então, o que, que são as funções? Qual é o principal benefício da função? Geralmente a gente utiliza a função quando a gente está criando um tipo de procedimento e eu não quero repetir ele diversas vezes no meu código, não quero ter que fazer toda aquela configuração. Geralmente, quando a gente está fazendo algo um pouquinho mais complexo, a gente vai lá, cria aquela função. Por quê? Porque em determinado momento do meu código eu posso ter que fazer aquela mesma configuração e eu não quero escrever tudo de novo. Então, o que, que eu posso fazer? Posso usar uma function, porque eu posso chamar essa function, eu posso reutilizar ela em determinados momentos do meu código. Certo? Isso acaba facilitando, acaba diminuindo a quantidade de código que eu vou ter que escrever. Então, aí quando a gente está fazendo a function principal, utilidade dela é que ela vai estar podendo ser reutilizada durante o meu código. Tá? Então, algumas coisas que eu tenho que cuidar. A função ela não pode chamar outras funções que foram definidas por mim, né? Editadas por mim como usuário. E que a função ela vai poder usar somente parâmetros que estão definidos dentro dessa função mesmo, ok? Então, eu não posso acessar, por exemplo, variáveis quando eu estou usando a minha função. A gente tem alguns tipos de atributo que a gente precisa definir dentro da função, que são obrigatórios. Por exemplo, o namespace. Eu preciso colocar o namespace de utilização dela para que eu não tenha conflitos com outras funções. Tá? Então, aqui, por exemplo, nesse exemplo, a gente está usando um namespace tftag. Eu preciso definir, por exemplo, um nome, né? Um nome único para minha função aqui, ó. Então, name prefix. Esses itens eu preciso definir, tá? Essa função aqui ela está criando, por exemplo, um nome exclusivo para um recurso. E aonde que aparece esse nome propriamente dito, tá? Onde que aparece? Eu estou chamando, eu vou criar essa função para quê? Para colocar um nome dentro de um objeto e aonde que está vindo o nome? Eu estou passando o nome da minha função, o tipo da função. E olha qual é que é o valor, ele está concatenando, tá? Com o parâmetro name prefix lá de cima. Está criando um unique string e está usando o ID do meu resource group, certo? Então, eu não estou passando o valor exatamente texto, eu estou pegando de forma automática, concatenando recursos do meu name prefix com um unique string, ou seja, porque esse valor vai ser único, ele não pode se repetir, né? Os nomes não podem estar se repetindo dentro do meu código, certo? Então, quando a gente for criar aqui, a gente vai visualizar algumas funções, vai ficar um pouquinho mais fácil aí o entendimento. Os template resources, né? Então, o que, que são os templates resources? É como a gente está fazendo aí a definição de implantação. A gente está definindo aí o que está compondo dentro da minha implantação. Por exemplo, aqui a gente está usando, qual é o template resource? Ó? Um network, ó, microsoft.network barra public IP address. Então, eu estou dizendo que eu estou configurando um IP público. Tá? Então, ele é uma variável. Por quê? Porque eu estou chamando essa variável aqui, ó, public IP address name. Isso aqui eu não estou inventando. Isso daqui é uma declaração que a gente tem que utilizar dentro dos nossos códigos. Tá? Então, aqui a gente vai definir quais os recursos que eu vou estar implantando. Eu posso estar criando esse recurso novo ou eu posso estar atualizando esse recurso também. Tá? Então aqui eu estou chamando um IP público, estou colocando aqui, ó, onde é que está o método de alocação, vai ser um método dinâmico e qual é que vai ser esse DNS label. Olha só, não estou passando o nome do DNS label, ó, eu estou pegando via parâmetro, tá? Via parâmetro do DNS label prefix, ou seja, eu estou chamando um outro parâmetro que eu já coloquei, por exemplo, coloquei lá em cima do meu código na parte de parâmetro e estou chamando o que eu coloquei lá. Então aqui ele vai preencher para mim de forma automática. Tá? Então a gente pode fazer todos esses links de ir chamando uma parte do código que a gente já utilizou para concatenar valores. Quando eu quero pegar dois itens, por exemplo, eu posso concatenar ou simplesmente chamar aí a saída de um dos itens que eu já digitei. E aqui os outputs, né? Então, quando eu estou finalizando, quando eu vou executar meu código, eu posso definir nos outputs o que, que eu quero que ele me mostre quando for executado esse meu ARM template. Então, nesse exemplo aqui, a gente está fazendo a configuração do output, onde ele está recebendo o IP que ele configurou e o FQDN da VM, né? Então, o que, que vai ser a saída? Ó? A saída vai ser o hostname, ou seja, o nome da VM,
e o valor do fqdn vai ser lido aqui nas nossas configurações. Então, estou chamando output, o que ele está me trazendo? O hostname, o que é o hostname? Vai ser um campo string e o valor vai fazer uma referência às variáveis que eu adicionei aqui ó, no public IP address name e do DNS settings.fqdn, que foi o que a gente viu na parte de cima aqui dos researches, certo? Os outputs é a parte mais tranquila. Fazendo um kickstart aqui de templates, tá? Como que a gente consegue ver templates? Da onde que a gente pode tirar templates? A gente tem que criar do zero, como eu falei, ou não? A gente pode trazer alguns templates prontos e editar esses templates? Sim, a gente tem templates que são fornecidos pela própria comunidade do Azure, pelas pessoas que utilizam o Azure. Aqui a gente tem uma telinha, ó, com um exemplo deste site aqui, ó, que é o site da Microsoft. Também tem integração com o GitHub. O GitHub é onde os códigos ficam propriamente ditos armazenados. A gente vai fazer um deploy lá no laboratório via GitHub, utilizando um código do GitHub. Então, aqui a gente tem todas as pessoas que estão fazendo esses updates de template e descrevendo o que esse template faz. Tem muitos templates, pessoal. Aqui, ó, nessa tela a gente está mostrando 757 templates dentro dessa galeria. Eu vou pegar aqui só para a gente dar uma olhadinha rápido e vou trazer essa página que está ali, tá? Exatamente esta página. Então, deixa eu só expandir aqui. Olha só, já tem 934. Claro, isso aqui é um número vivo, ele vai crescer todos os dias, né? Todo dia vai ter um template novo. Então, olha lá, mesma tela que a gente viu, ó, tá criando um security password para uma VM e inserindo dentro de um key vault. Então, tem N tipos de template, está criando um storage account, um blob container, criando um DNS forward para VM. Então, olha só, está provisionando aqui um cluster de Spark dentro de uma VM com Ubuntu. Galera, aqui está criando um Service Alert. Então, a gente pode ter templates para fazer diversos tipos de atividade para a gente. Ó. Criar um WordPress site. Então, já sai um pouquinho só da infraestrutura. Olha só isso aqui, ó. CI/CD de containerização para fazer uma aplicação, o deploy de uma aplicação com Docker Enterprise e Jenkins, ou seja, aqui já é DevOps puro, né? Fazendo toda essa parte de orquestração e deploy com Continuous Integration e Continuous Delivery. Ok? Então a gente tem, galera, é uma infinidade de tipos de deploy. Aqui, por exemplo, um deploy, é um deploy simples de uma máquina VM. Eu vou clicar aqui nesse deploy, para onde que ele está me mandando? Para a Microsoft, mas aonde que esse código realmente está hospedado? Aqui ele vai ter, ó, olha a estrutura que a gente falou de código, ó. Quais são os parameters que eu tenho aqui, ó, o que que eu preciso definir de parameter para usar esse código. Aqui a gente tem como utilizar o template, eu posso chamar esse template via PowerShell, posso chamar via CLI, né, Command Line Interface, mas a parte mais bacana de todas é esse botão aqui, ó. A partir daqui eu posso mandar ele fazer um deploy no Azure. O que que ele vai fazer? Quando eu chamar esse botão, ele vai chamar a tela do Azure para que eu autentique, se eu ainda não tiver autenticado, e já vai me mandar direto para a tela de deploy. Vai mostrar todo o código e já vai ter o botão de deploy. Então, se eu clicar aqui, logar no portal e mandar dar o deploy, ele vai rodar exatamente esse código. Claro, eu vou ter que definir alguns itens que ele vai estar me pedindo. Vamos dar um browse aqui no GitHub. Como eu falei, o GitHub é um dos repositórios aí de código mais conhecidos no mundo e que foi adquirido pela Microsoft, tá? Então, cada vez mais alimentado, cada vez mais modificado e melhorado. Então, olha só que bacana, galera. Olha só, tá vindo aqui, ó, é um código simples que ele faz o deploy de uma VM Windows. Ele tem testado para diversos tipos aqui, ó. Então, foi feito teste tanto no Azure Public, tanto no Azure Governamental, ó. Todos os testes corretos, a data do teste, isso aqui a Microsoft bate muito em cima. Se eu quero fazer o deploy para um Azure Public, para a parte governamental. Então, mesma coisa, se eu clicar aqui nesse botão, ele já vai chamar a tela do Azure para que eu faça logon e para que eu mande esse deploy. Posso olhar esse código antes? Sim, vou visualizar. Ele vai abrir aqui para nós numa espécie de Visual Studio online, digamos assim, tá? E aqui, olha que bacana o desenho que ele faz, galera. O que que ele está configurando? Ó? Uma VM, está configurando uma interface de rede, vai configurar uma VNet com um Network Security Group. Essa máquina vai ter um IP público e ele está configurando também um Storage Account já aqui. Ó, tá com um Storage Account, ó. E olha o que ele está fazendo. Como é que ele está colocando o nome? Ó, aqui ele já colocou o nome, aqui ele colocou o nome de MyPublicIP, MyVNet, Default SG, MyVNIC,
simple VM, e aqui ele está concatenando o nome, ó. Tá concatenando uma string com o Resource Group ID. Por que ele está fazendo isso no Storage Account? Por que ele não utilizou um nome igual ele está fazendo aqui? Porque o Storage Account ele precisa ter um nome diferenciado, ele não pode ter nome igual. Então ele está concatenando para que ele receba um código único dentro do nome dele, dentro dessa string. Por isso que ele está fazendo essa concatenação. Vou clicar aqui ó, no Simple WinVM e ele vai trazer o código para mim. Ó. Vocês viram que eu cliquei na parte da VM, olha o que ele trouxe, o código exatamente quando eu estou declarando a minha máquina virtual. Então, o que ele tem aqui, por exemplo, ó, o tipo de máquina, isso aqui já é meio padrão, a API version, a localização. Ó. Onde é que ele está pegando a localização? Via parâmetro. Parâmetro da onde? Lá de cima, quando eu declarei em algum momento aonde que está a minha localização. Tá? Então, ele está pegando isso via parâmetro, não preciso declarar todas as vezes. Isso que é bacana, eu posso passar via parâmetro. O que ele está passando aqui? Ó, o storage account, que ele está pegando também de uma variável. A nick, que ele está pegando também de uma variável. Tamanho da VM, também passei via parâmetro. Olha, quando ele chega na parte propriamente dita de criar a máquina, ele está passando tudo por parâmetro. Por quê? Porque eu já coloquei esses parâmetros e essas variáveis lá no início do meu código. Ó, computer name, variável vmname. Ó, lembra o código que a gente viu? Ó, admin username, admin password, tudo via parâmetro. Okay? Então já está tudo declarado lá em cima. Olha só que bacana. Isso aqui é questão de prova, ó, galera. Isso aqui cai em prova, ó, exatamente nesse formato. Tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está me dizendo qual vai ser o sistema operacional que eu vou estar utilizando na máquina. Então, notem que eu tenho um sistema operacional default. Isso aqui cai na prova AZ104. Tá? Qual é o sistema operacional default? Windows Server 2016 Data Center. E o que ele me pergunta aqui, ó? Allowed values. São valores permitidos também. Então eu posso escolher entre esses valores, ok? Eu posso escolher entre esses valores aqui. Então está declarado. Ó. Se eu quiser mudar, tudo isso daqui eu vou ter que digitar, né? Tudo isso eu vou ter que digitar quando eu mandar fazer o deploy do meu código. Então ele já vai vir preenchido esse item aqui, mas eu vou ter uma caixinha, um box onde eu posso selecionar ele e ele vai me mostrar todas essas opções, ok? Isso aqui vocês têm que entender, é isso que eu estou fazendo, é conseguir ler, tá? Vocês não precisam ter de cabeça e estar fazendo um código do zero. Vocês precisam ler um código e entender o que o código está fazendo. Então ele está chamando qual vai ser o sistema operacional da VM e ele está me dizendo, ó, o valor padrão vai vir preenchido com esse aqui, 2016 Data Center, mas é permitido que você altere para cada um desses. E ele já vai trazer, eu não vou precisar digitar, eu só vou selecionar. Agora aqui é diferente, por exemplo, quando eu estou falando do tamanho da VM, ó, VM size. Ele não me dá valores permitidos, ele só me dá o valor default. Ó, uma VM standard D2 V3. Então já está passando diretamente, não está me dando opção. Olha aqui na parte do location da VM, ó. Da onde que ele está pegando o location? Olha só, está pegando o location do meu resource group por padrão, tá? Tá pegando a localização, resource group.location, ok? Olha lá na parte da configuração de rede que a gente tinha falado. Ó. Olha aqui no Storage Account. Ó. Qual é que é o nome do Storage Account? Está concatenando aqui ó, o Resource Group ID, para ele pegar o quê? Um Unique String, ou seja, para que ele tenha um nome único, porque a gente não pode repetir nomes de Storage Account. Esse nome precisa ser único, ok? Então, galera, é muito legal a gente entender como funcionam esses códigos. Depois que a gente começa a utilizar, ele começa a ficar mais simples. Às vezes, a primeira vez que a gente está fazendo ele parece complexo, o pessoal, vou ter que aprender a programar. Não é programar, pessoal, é uma linguagem declarativa, tá? Olha lá no início dos parâmetros. O que ele está passando aqui, ó? O admin user, lembra o parâmetro? Eu tenho que digitar. Sempre quando a gente está falando dos parâmetros, é aquilo que você precisa escolher quando você vai começar seu código. Então, está pegando lá o admin, o password também desse admin que a gente já viu. Ele está pedindo também, ó, o DNS label prefixo. Qual é que vai ser o prefixo de DNS que essa minha máquina vai estar utilizando? E depois que ele terminou a parte de parâmetros, ó, a gente começou com parâmetros aqui e a gente terminou aqui, ó. Aqui a gente finalizou. A gente tem que ter sempre cuidado para estar fechando as chaves, colocando a vírgula certinho. Por isso que é bom usar muitas vezes no Visual Studio, porque o Visual Studio já traz toda essa
essa estrutura e já vai marcando para você quando você está com alguma coisa errada. E aqui começa a parte de variáveis. Ó. A única coisa variável que ele colocou aqui foi a parte de propriamente dita de rede e o nome do storage account. E aqui ele já vai para os resources. Ó. O que ele está criando de recurso? Ó, o type, storage account. Depois, mais um resource, começou de novo. Ó, network, public IP address. E daí tudo ele está pegando lá de cima. Ó, tá pegando da onde? Ó? Qual é que vai ser o nome desse meu public IP address? Qual que é o nome dele? Ó, tô pegando das variáveis este campo aqui, ó, public IP address name. Onde que está esse cara? Aqui, ó, variáveis public IP address name. Aqui, ó, no storage. Qual é o tipo? Microsoft Storage, Storage Account. Qual é o nome desse Storage Account? Pega da variável, ó, Storage Account Name. Onde é que está essa variável? Variáveis, ó, Storage Account Name. Ele já concatenou aqui para trazer um nome único para mim, né, um unique string com o ID do resource group. Então, ele vai receber essa variável aqui, storage account name, vai receber esse valor e já vai repassar para cá, né? Então, olha que bacana que é, galera. Então, é fácil, tá? É claro que tem que ter uma certa prática, mas não é aquela coisa que vocês precisam se desesperar achando que eu vou precisar aprender a programar. Não, é declarativo, tá? Então aqui, a localização também. Da onde que está vindo a localização? Lá dos meus parâmetros, dos parâmetros. Aonde que está? Lembra que a gente pode estar olhando em variáveis em alguns momentos e outros em parâmetros. Quando a gente está falando de localização, sempre nos parâmetros. Por que o parâmetro? Porque é aquilo que eu estou digitando quando eu vou executar o meu código. E está aqui no parâmetro, ó, location, tá? Location. Ele já traz um valor padrão? Traz o valor da localização de onde eu estou criando o meu Resource Group. Certo, galera? Então, só para a gente ter uma ideia, a gente vai fazer os nossos deploys aqui também na, na sequência e nos laboratórios. Tenho certeza que vocês vão gostar aí dessa parte de ARM Template. Até me aprofundei um pouquinho mais aí do que a gente tem de conteúdo padrão do curso, justamente naquele ponto, né? A gente quer preparar vocês para a prova, mas a gente quer que vocês aprendam realmente na prática e saibam executar. Então, essa aula geralmente é uma aula bastante esperada. A parte de ARM Template, eu vejo que o pessoal tem muita curiosidade de aprender um pouquinho mais sobre ARM. Não é uma coisa tão simples, por quê? Porque sempre que a gente fala de código, geralmente o nosso público maior desses cursos de infraestrutura, né, seja ele a Z900, a Z104, 300, 301 e até a Z500, geralmente o nosso público é um público mais voltado para a infraestrutura. E a gente sabe que infraestrutura nem todo mundo tem um pouco de conhecimento de código, seja qual for o código, ok? Seja um próprio script PowerShell, um CLI. Às vezes o pessoal de Linux já tem um costume um pouco maior de usar os bashes, mas a gente sabe que tem uma curiosidade um pouco a mais e também tem uma barreira. Às vezes o pessoal pensa, eu não sou desenvolvedor, tenho muita dificuldade com o código. O que eu quero deixar bem claro é que eu também não sou desenvolvedor, mas a gente precisa entender um pouquinho de código. E como a gente já viu na parte teórica dos ARM templates, ele é uma linguagem declarativa, né? A gente não precisa saber criar laços, diversas condições, e sim saber declarar aqueles recursos que a gente quer utilizar. Em alguns momentos a gente vai concatenar alguns itens, principalmente parte de nome, localização, mas são coisas simples do dia a dia que, conforme a gente vai utilizando, a gente vai melhorando isso. É obrigatório saber usar ARM template, por exemplo, formar os arquivos JSON? Não é obrigatório, tá, pessoal? Mas, como eu já disse, para as vagas mais tops, hoje a gente fala muito da parte de DevOps. E aí, se você vai trabalhar com DevOps, você vai ter que saber isso, né? Tem que saber infraestrutura como código. E isso vai trazer um ganho de tempo extraordinário para vocês. Vocês vão ver que quando começarem a criar os primeiros scripts e a coisa começar a funcionar, a andar, vocês vão pegando o gosto e vão começar. E geralmente o pessoal começa a se desafiar, a tentar melhorar um pouquinho mais um script e fica mais animado e começa a utilizar um pouco mais essa parte de infraestrutura como código. O objetivo da aula é a gente mostrar como que funciona aí o deploy de um ARM template e a gente olhar um pouquinho mais, né, do que a gente viu na aula teórica, uma parte de código, saber analisar um código. Na prova você não precisa criar um código, certo? Você só precisa analisar um código e entender o que aquele código está dizendo. Eu diria que vai ser muito mais simples
as questões de prova do que a gente vai ver aqui hoje. Vou tentar mostrar um pouquinho prático para vocês, para que vocês consigam implementar já alguns tipos de templates aí no ambiente de vocês, principalmente na parte de labs, né, para poder ir treinando. Então, a gente vai entregar um pouco a mais do que aquilo que a prova solicita. Então, para esse lab, a gente tem o nosso cenário, né? A gente já explorou a criação de recursos básicos aí de administração do Azure, utilizando a parte de portal. E agora é necessário que a gente consiga fazer isso usando os templates, né, via código. Então, a gente tem três tipos de código que a gente vai usar. Aqui é o ARM template com JSON, depois o PowerShell e depois o CLI, né, o Command Line Interface. Então, para esse primeiro lab, o que, que a gente vai fazer? A gente vai implantar um modelo de ARM usando um deploy seu como base. Ou seja, a gente vai criar uma máquina simples. Vamos fazer a criação dessa máquina que está aqui, né, uma máquina VM-ARM01, vai ser sistema operacional Linux, dentro daqueles resource groups que a gente já tem, o RG Lab 01. E a partir disso a gente vai usar esse template. Sempre que a gente faz o deploy de um recurso, ele nos mostra, isso é bacana, o Azure nos mostra os templates, e a gente vai pegar esse template como base e vamos criar outra máquina usando esse template. Quando que é bacana isso? Quando a gente tem que criar diversas máquinas, por exemplo, para a gente não ficar criando uma, outra, tudo na mão, a gente pode usar simplesmente esse template. Criei, está nesse formato. Então, a gente vai ter o template. O que, que vai ser o template? Aquilo que a gente está fazendo o deploy. E a gente vai mudar os parâmetros. Os parâmetros são o quê? Os campos que eu estou preenchendo para mandar executar esse meu template. Então a gente só usa o mesmo template, altera os parâmetros que são necessários. Por que, que eu tenho que alterar parâmetro? Porque eu preciso de nomes que muitas vezes são únicos. Por exemplo, o nome da máquina. O nome da máquina é um parâmetro que eu tenho que alterar. Agora, por exemplo, o parâmetro de resource group, o parâmetro de região, o parâmetro de tamanho, né, size da máquina, isso talvez eu não precise alterar. Isso eu posso ter sempre no meu template já customizado sem ter que fazer essa alteração, ok? E eu vou mostrar até uma forma a mais, tá? Eu estava pensando aqui, já vou mostrar uma outra forma. Eu vou mostrar esse deploy automático do jeito que a gente vai fazer ali. Terminou, a gente vai poder editar e eu vou mostrar como a gente adicionar esses templates na biblioteca do próprio Azure para a gente buscá-los depois. Ainda está em modo preview, tá? A library do Azure. Não acho das mais bacanas, mas é legal vocês conhecerem. Por que, que eu não acho das mais bacanas? Porque a gente consegue fazer o upload do template, mas muitas vezes a gente quer levar junto também o arquivo de parâmetro, né? Então, nem sempre dá para a gente fazer isso. Mas a gente vai fazer o download desses arquivos e eu vou mostrar como que a gente pode subir também. Importante, tá, pessoal? E essa que a gente está vendo aqui é uma das formas mais básicas da gente trabalhar com esses tipos de código. Qual seria legal? Ah, você instalar um Visual Studio Code. O Visual Studio Code ele tem conector direto com Azure, então você pode armazenar seus dados todos dentro do Visual Studio Code, por exemplo, e mandar fazer o deploy direto do Visual Studio Code. Essa é uma das formas mais bacanas. E aí a gente tem ferramentas que trabalham com código também, que são muito melhoradas para isso, principalmente para a parte de infraestrutura como código, por exemplo, um Terraform da vida, que é uma das ferramentas mais utilizadas. Mas isso daí já é num nível um pouco mais avançado, quando você já está trabalhando propriamente dito aí com infraestrutura como código. A gente tem o Azure DevOps, que tem uma estrutura de GitHub por trás, onde pode se hospedar, armazenar os códigos, versionar esses códigos, que também é muito bacana. Mas como eu disse, aí já é um nível um pouquinho mais avançado, que não é cobrado em prova, ok? Então vamos para o nosso portal para a gente começar a parte prática de fato. Estamos aqui no portal, tá, pessoal? A gente vai utilizar, eu vou clicar aqui nos Resource Groups, ó, ou aqui, a gente vai utilizar as mesmas estruturas que a gente está trabalhando, tá? Então, no final desse módulo 3, a gente vai deletar todos os Resource Groups e tudo que a gente tem ali dentro para zerar a nossa subscrição, ok? Então, a gente pode utilizar mesmo o RG Lab 01, por exemplo, a gente vai hospedar os recursos aqui. Agora eu vou criar uma máquina virtual que vai ser a nossa base, onde a gente vai extrair esse template. Eu vou clicar aqui em Virtual Machine, ou você pode digitar lá em cima Virtual Machine, e a gente vai criar aquela máquina que eu falei, né? Uma máquina com sistema operacional Linux, com Ubuntu. Então vou dar um adicionar, Virtual Machine, Resource Group, a gente vai usar o RG Lab 01. O nome da máquina era VM-ARM01,
tá? Para dizer que a gente está fazendo laboratório de ARM template. Vamos usar essa versão aqui mesmo, Ubuntu Server. A gente vai usar esse mesmo tamanho de máquina, B2S, tá? Tudo conforme a gente tinha descrito ali no slide. Sem infraestrutura de redundância, nada, a zona já pegou East-West 2 direto do Resource Group. Aqui a gente vai alterar, tá? Só o formato de conexão. Quando a gente está trabalhando com Linux, a gente pode salvar o SSH Public Key, aqui a chave pública, para fazer conexão. Para ficar mais simples aqui para a gente vai conectar via senha mesmo, tá? Então eu vou colocar o usuário, meu usuário vai ser o Rafael, ele não aceita o ponto aqui, tá? Pessoal, eu sempre estava usando admin.rafael, então aqui no Linux ele está sem ponto. Então vai ser Rafael, o mesmo padrão de complexidade de senha que vocês vão estar utilizando. Ok. A gente já vai deixar a porta SSH liberada, mesma coisa que ele fazia no RDP, tá? Então a porta SSH até para a gente testar, conectar na máquina Linux e ver se está rodando de fato. Então a porta SSH vai estar liberada no NSG. Próximo, disco a gente não vai alterar nada. Parte de rede também a gente não vai alterar nada. Vai ter um IP público, porque a gente precisa desse IP público. A parte de NSG a gente também não vai fazer nenhum tipo de alteração. E a gente vai seguir. Aqui a gente vai fazer uma alteração aqui no Management. A gente só vai desabilitar o Boot Diagnostics. Por que eu sempre desabilito isso? Porque senão ele vai precisar de uma estrutura de Storage Account para salvar os dados. A gente não quer, a gente não vai usar o Boot Diagnostics nesse momento. Então, pode colocar como Disable. Avançado, não vamos fazer nada aqui também. Lembrando, né, pessoal, a gente vai validar cada uma dessas opções passo a passo quando chegar na parte de Virtual Machine. Aqui na tag, aquele padrãozinho que a gente está usando, né? Módulo 03. Para quê? Mas para vocês irem criando a cultura de taguear todos os recursos que a gente tem aqui. A gente está usando uma tag padrão, mas quando vocês forem para o ambiente de produção, vocês podem treinar aí colocando tags diferentes para cada tipo de recurso. Feito, pessoal, tudo customizado, a gente vai dar o create. E agora a gente vai dar o create e vai acompanhar. No final da criação, ele vai nos trazer esse template. Quando a gente tiver esse template aí que a gente vai estar trabalhando com ele, ok? E aí que vai ser a parte bacana, vai começar este nosso, de fato, laboratório de ARM. Então, no final, quando ele der como completo, a gente vai examinar aqui o template que ele criou, a gente vai baixar esse template e aí a gente vai utilizar essa infraestrutura dele aí. Ok? Então vamos só aguardar ele finalizar aqui a criação dessa nossa primeira máquina virtual, que vai ser uma máquina que a gente vai utilizar como base. Às vezes o pessoal pergunta, é só para máquina virtual, Rafael, que eu posso usar a estrutura de ARM template? Não, pessoal, para qualquer tipo de coisa pode ser. É claro que dependendo do recurso que você vai utilizar, vai se tornar um script bem complexo, né? Mas eu posso criar a estrutura de rede, posso criar a estrutura de disco, eu posso até instalar um sistema operacional e também, depois dele, mandar executar um tipo de atividade, instalar uma feature, por exemplo. Então, tudo é customizado, basta a sua expertise e o seu trabalho. O pessoal pergunta, vou criar um template do zero. Dificilmente a gente vai criar um template do zero, né, pessoal? Dificilmente. É aquela coisa, a gente vai buscar um template que tenha um padrão mais ou menos daquilo que a gente precisa e a gente vai modificar, né? Eu sempre digo, pessoal, não pense em inventar a roda que alguém já pensou nisso pra gente. A gente vai perder muito tempo inventando a roda. Então isso já foi criado. Vamos pegar o template mais ou menos como a gente precisa, pelo menos uma base, e a partir disso a gente vai modificando os nossos templates. A gente não precisa abrir um Visual Studio Code e hoje eu vou criar o meu template 100%. Não, eu não vejo necessidade para isso, tá? Eu acho que a gente acaba desprendendo uma energia muito grande e um tempo muito grande para isso, ok? Então, aqui finalizamos. Sucesso. Caso eu queira a partir dessa máquina aqui já mandar novamente fazer a instalação, eu poderia mandar um redeploy. Tá? Se por algum motivo falhar, quando vocês estiverem fazendo um deploy, falhar esse deploy, você pode vir aqui e clicar no redeploy, que ele vai automaticamente criar novamente toda a estrutura de recursos. Você pode modificar aquilo que falhou, você não precisa começar muitas vezes, certo? Muitas vezes você não precisa voltar lá na criação, você só vem no redeploy. Mas o que interessa para nós é o template, tá? Então aqui a gente está com o nosso template. Ó, aqui ele está mostrando todos os recursos que foi feito o deploy. E aqui
a gente tem os parâmetros, né? O que que é parâmetro? É tudo aquilo que a gente foi preenchendo, né? Ao longo do caminho. Tudo que a gente teve que ir preenchendo, colocando um valor. O que que eu tenho aqui de interessante, tá, pessoal? Olha só, eu tenho essa tag aqui, ó, que inclui parameter. Isso é importante para mim, por quê? Porque se eu baixar somente o template vai vir somente com vazio, só com isso aqui, basicamente, ó. Isso é o template, tá? Antes de variável, ó. Isso aqui é o template, que é o quê? Tudo que eu estou criando e customizando, mas eu não tenho os parâmetros preenchidos, certo? Eu preciso dos parâmetros para facilitar. Aqui para baixo, ó, a gente começa a parte de variáveis, e tal. Aí eu começo toda a parte de preenchimento. Então, eu preciso do valor dos parameters, tá? Esses parâmetros todos aqui eu preciso, porque para me facilitar, porque senão toda vez eu vou ter que ir lá e preencher tudo de novo. Ter somente o template já me ajuda? Já me ajuda porque eu tenho um esqueleto do que eu vou estar fazendo o deploy. Mas é legal muitas vezes eu já ter também os parâmetros aqui, ó, todos preenchidos, porque aqui é que vai dar a grande diferença de tempo, tá? Então aqui só para a gente entender os parâmetros, ó, o que que eu estou configurando, ó, localização, East-West 2, Network Interface, sempre que ele pedir o valor, o value é qual o valor que a gente vai estar entregando para isso. Se eu voltar aqui no template, ó, olha só, que o template sempre é o que ele está pedindo, ó, o esqueleto. Ó. Você vai precisar de um location, você vai precisar do network interface, security group name, subnet, virtual network ID. E no parâmetro é a resposta para tudo isso. Ó. Por exemplo, ó, network security group rules, o nosso NSG. Olha tudo que ele já está preenchendo. É tudo que ele vai fazer já. Se eu não tiver esse valor, eu vou ter que preencher na mão. Ele já está colocando que ele está criando uma regra lá de SSH que está liberando com prioridade 300, protocolo TCP. A Lau está liberando de inbound a origem qualquer, a porta qualquer, o destino qualquer e o destination port 22, ok? Subnet está pegando, está colocando como default, né? Que ele está colocando mesmo. Virtual Network ID, ó, está pegando o ID da minha subscription com o resource group para poder criar uma VNet com este nome aqui, ó. Ele pegou o nome do meu resource group e está botando um traço VNet. O nome do meu IP público. Isso aqui é o que vocês precisam fazer na prova, pessoal. Identificar, saber ler o que que ele está fazendo aqui. Então, está na parte do parâmetro. Ah, beleza, no parâmetro ele está declarando tudo aquilo que ele vai criar. Está na parte do template. Ah, beleza, o template é o esqueleto, é a estrutura que eu preciso montar para fazer esse deploy. Ok? Está na parte das variáveis. A variável ele está dizendo qual é a origem dos recursos, ó, da onde ele está vindo, ó, qual é o tipo de recurso. É um recurso de network, certo? Esse é um recurso de network. Aqui, Public IP também é um recurso de network, ó, o Security Group. Então, isso que você precisa entender. Ó, que tipo de recurso é esse? Ó? É um Microsoft Dev Test Labs. O que que é isso aqui? É o schedule para desligar a máquina automaticamente às 19 horas, conforme a gente tinha colocado. Então, você não precisa saber de cabeça, você precisa entender, ler e saber, olha, aqui ele está declarando o nome da máquina, tudo. Então, os parâmetros são muito importantes também, pessoal. Eu tinha falado que a gente tem um local para poder armazenar isso. Tá? Primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar esse script. Eu vou fazer o download. Eu estou baixando ele aqui para minha máquina. Ok? Ó, eu vou pegar aqui a parte de downloads da minha máquina. Está aqui o script. Eu vou extrair ele. Eu vou dar um OK aqui para extrair para a gente poder abrir. Eu nem vou abrir ele no Visual Studio Code, eu vou abrir ele no Notepad++ mesmo. Ó. Vai ser a mesma tela que a gente tinha ali, tá? No Notepad++ ele já traz já é melhor que o bloco de notas, pelo menos. Ele já vem indentado bonitinho. Então aqui, ó, tá toda a parte de template, certo? Todos os parâmetros necessários, ou seja, todo o esqueleto que eu tenho para montar. E aqui é uma das partes mais importantes que são os parâmetros, né? Que é as respostas que eu estou dando para cada esqueleto estrutura do meu esqueleto eu tenho que ter uma resposta, ok? Então, isso é uma das partes mais importantes. A gente tem que ter os dois pontos. Ok? Então, a gente baixou, a gente já tem uma cópia. Daqui a um pouco, se eu tenho uma estrutura minha, eu posso ir lá e criar uma estrutura de pastas. Ó. Criação de VM Linux. E largo tanto o template quanto o parameters, para mim ter a estrutura completa. Lembra que eu falei que a Microsoft está com uma estrutura já de library, de biblioteca para guardar isso? Está aqui, ó, add to library preview. Então eu posso, é preview, tá, pessoal? Viram que é preview, então ainda não está em produção.
está sofrendo melhorias. Então, eu posso colocar aqui, ó, qual é que vai ser o nome? VM-Linux. E na descrição, que também é obrigatório, deploy simple template VM-Linux. Ok? Então, fazendo um deploy de uma VM simples aí, Linux. Aí eu vou dar o save e ele vai salvar esse arquivo JSON dentro da minha biblioteca. Tá? Então a gente já vai ver a biblioteca, a gente já fez download dele, a gente já adicionou ele à biblioteca e aqui eu tenho a parte do deploy. Tá? Então, se eu quiser pegar simplesmente, eu vou voltar aqui no overview, tá? Vamos dizer que por algum motivo ele falhou esse meu item. Ele vai me dizer, você tem que configurar alguma coisa. Eu posso dar um redeploy? Quando eu clicar o redeploy, olha que show, ó. Ele vai trazer tudo que eu já configurei. Eu não preciso ir lá no Wizard, rodar todo ele de novo, 100%. Então eu posso simplesmente selecionar o Resource Group ali e já está tudo preenchido. O que ele vai tirar sempre eu peço. Se algum motivo falhou, porque você precisa colocar um nome diferente para o IP, aí você vai ali e altera o nome do IP, certo? Só vai ali, trocou, beleza, show de bola, vamos de novo, tá? Então, não precisa ir lá e criar tudo de novo, tá, pessoal? Fazer ele todo do zero. Terminei, quero criar uma outra máquina de novo, tá? Aqui tá o overview, ó. Quando ele finalizar, ele vai ficar nessa tela, tela que finalizou. Eu posso clicar aqui no template e posso dar um deploy. Quando eu der o deploy, olha lá, tudo de novo, ó, pessoal. Tudo preenchido. Eu quero criar uma segunda máquina, coloco o Resource Group e altero aquilo que eu preciso. Por exemplo, o Network Interface eu vou ter que mudar, ó. É o ARM01, eu posso botar um ARM02, o Security Group. Como eu não tenho um Security Group na subnet, está direto na placa de rede, eu tenho que mudar também, ó. O 02 aqui. Aqui nas regras eu não preciso mudar, porque eu quero que ele crie uma regra também. Troco o nome do IP, troco o nome da máquina. E é isso aí apenas, pessoal. E mando fazer o deploy. Muito mais rápido, tá? Muito mais rápido. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o deploy. Eu vou mostrar para vocês como fazer a partir da library, tá? Templates. A gente vai lá nos templates. Sinceramente, eu ainda não acho a melhor forma, tá, dos templates, porque, como eu falei para vocês, ele vai salvar apenas o template. Então, tudo que eu tiver de arquivo salvo, ele vai estar aqui, ó. Eu posso até compartilhar, ó, ele é somente meu, não está compartilhado com ninguém. Então, eu vou clicar aqui nesse template e aí ele vai me trazer os dados. Se eu quiser compartilhar com alguém, eu posso clicar nesse botão de share, posso ver o template, dou um view template aqui. Mas o que acontece? Ó, lembra que eu falei, não vem os parâmetros, olha só, tá só o esqueleto, sem parâmetro, tá? Então eu vou clicar aqui de novo, vou mandar dar um deploy, aí vocês vão ver que ele vai pedir para preencher tudo na mão. Quando que pode ser interessante? Pelo menos eu posso ter essa estrutura dizendo assim, ó, quando você vai criar uma máquina Linux, são esses os parâmetros que você precisa preencher, tá? Eu consigo já ajustar um pouquinho, mas não me ajuda muita coisa. Né? Não vai estar me ajudando muita coisa. Por quê? Porque eu posso errar aqui. E a ideia do template é que ele fique rápido e que ele reduza a probabilidade de erro. Tá? Então, eu posso dar aqui a parte de parâmetros, ó, edit parameters. Olha só, os parâmetros estão vazios, tudo nu. Aí o que eu posso fazer? Ó, load file. Lembra que a gente baixou os arquivos da máquina? Eu vou dar um load file e vou apontar aqui para nossa pasta que a gente fez download. Tá lá os parameters. Vou dar um abrir. Olha lá que bacana, ó. Olha que bonito. Preencheu tudo exatamente com aquele arquivo que a gente tinha baixado. Vou dar um save. Olha o que ele trouxe. Tudo preenchidinho, 100% para a gente. Tá? Então agora, tá, Rafael, mas ele está preenchido com a última estrutura que eu tinha colocado. Sim, também ele não vai fazer o milagre de identificar que cada vez que você vai fazer o deploy, ele vai alterar tudo automaticamente. Os parâmetros que são únicos a gente precisa modificar. Então o que eu vou fazer aqui? Ó, onde está um, eu vou ir trocando para 2. Eu vou criar uma VM ARM2. O NSG eu preciso sempre trocar? Não necessariamente, mas como esse NSG está aplicado para a placa de rede, eu preciso modificar, porque senão ele vai criar dois NSGs com o mesmo nome. Se eu tivesse um NSG da subnet, eu não precisaria modificar esse nome. Tá? Aqui não preciso mudar, porque isso aqui é apenas a regra. O nome da subnet não preciso alterar, porque eu não vou criar uma subnet, eu vou colocar já nessa subnet que existe, não estou criando, estou adicionando na mesma subnet.
tá? O ID da VNet também não preciso trocar, por quê? Porque eu vou adicionar ele na mesma VNet, está na mesma estrutura de rede. Aqui eu estou criando só a máquina numa estrutura de rede já existente. Aqui eu vou trocar, porque vai ser o quê? O nome da placa de rede pública. Então, eu vou colocar VM ARM2. O tipo de IP não muda, o SKU vai ser Basic, também não muda. Aí, o que, que ele me diz? Ó? Aqui sim, ó, o nome da máquina, o nome, isso aqui seria o Virtual Machine Name, o Display Name da máquina, e aqui o Computer Name, o nome que o sistema operacional vai atribuir. O meu RG, Resource Group, não vai mudar, o tipo de disco não muda, tamanho de máquina também não muda, o admin não muda, a senha ele vai exigir que eu coloque essa senha, porque ele não vai armazenar no arquivo texto a minha senha, e aqui ele está com as configurações de auto shutdown, notificação e e-mail. Tudo certinho, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar essa máquina 02. Antes de dar esse deploy, ó, eu vou clicar com o botão direito aqui no meu Resource Group e abrir em nova guia, tá? Botão direito. Não fechem essa guia que a gente tem aberta, tá? Eu vou ir na outra guia, só para a gente ver como que está a estrutura daquele Resource Group. Olha o que esse Resource Group aqui, ó, RGLab 01, o que ele tem de estrutura aqui. Vou fechar aqui. Ó, a gente tinha aquela VNet que tinha sido criada no outro exercício, mas o que importa para nós é isso. Ó, ele tem a máquina, a VM que a gente criou manualmente, ele tem o IP público, o NSG, o Network Security Group, a placa de rede e o disco. 1, 2, 3, 4, 5 recursos, beleza? Então a gente vai lá para o nosso deploy de novo, tudo que a gente alterou, a gente vai dar aqui que a gente concorda com os termos e vamos mandar ele validar. Ele vai fazer uma validação, se está ok esse nosso código, esse nosso template, e vai começar a criar. Então ele está validando aqui, ó, validate. Ó, validou, princípio ok, deploy in progress. Vamos clicar aqui para a gente poder acompanhar esse tipo de deploy, ok? Então agora a gente vai só aguardar ele finalizar esse deploy. Se tiver tudo certo no nosso código, ele vai funcionar. Rafael, ele passou no validate, quer dizer que o código vai funcionar, que o deploy vai ser 100%? Não, pessoal. O que ele faz no validate? Ele valida a sintaxe do nosso arquivo, se está ok, se ele consegue ler e entender tudo que tem ali. Mas daqui um pouco o que acontece? Ele pode estar lá no meio de um recurso e a gente colocou um nome, por exemplo, do o nome do nosso IP público a gente esqueceu de alterar, ele só validou. A estrutura do teu arquivo está ok, você pode fazer esse deploy. Eu entendi tudo que está aqui, entendi os comandos, eu sou capaz de fazer o deploy disso. Aí quando ele começa a ler o deploy e de fato fazer, aí ele valida. Ah, não, pera aí. O nome do IP público ele não alterou, tá igual, já tem esse nome desse IP público aqui dentro desse resource group. Aí ele vai dar a falha. Aí provavelmente ele dá a falha aqui, ó. Vai dar vermelhinho, símbolo de falha e vai dizer por que que ele falhou, ok? Aí você pode fazer o quê? Clica no redeploy e manda ele, altera aquele atributo e manda fazer de novo, ok? Agora no próximo, depois que ele concluir, se a gente tiver sucesso, a gente vai fazer de um formato diferente, de mais um formato. Ao invés de a gente subir aqueles dados para lá, a gente vai só mandar ele fazer o deploy a partir do template aqui mesmo, como se a gente estivesse criando mais de uma máquina. Ó. Completou, show de bola. O que eu vou fazer? Vou deixar a tela nesse formato mesmo. A gente vai vir aqui ó, na nossa segunda aba e eu vou dar um atualizar, um refresh. Ó, olha lá, pessoal. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 recursos, todos VM1. Notem que ele criou exatamente igual à estrutura, só que dois. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só. Show de bola, né? Bonitinho, exatamente igual. Isso é a parte bacana de usar o template. Então, só para a gente finalizar, a gente vai voltar aqui na nossa primeira aba. Terminei, precisava criar mais uma VM exatamente igual. Qual é o outro formato que a gente tem? Direto aqui, sem precisar baixar, subir arquivos. Eu posso vir aqui no template. Lembra que eu disse, ó, vem no template, a gente já baixou, a gente já adicionou a biblioteca do Azure. Vamos mandar direto, ó, criei uma máquina, preciso de mais uma. Vou clicar no deploy. O que ele vai fazer? A mesma tela que a gente tinha no parâmetro atrás, quando a gente fez o nosso deploy a partir da nossa biblioteca. Eu vou selecionar o Resource Group, ó, tudo igual. O que eu preciso alterar? Ó, interface de rede, era o 2, eu vou botar o 3. Eu vou deixar um item aqui, porque eu quero que ele dê o erro para mostrar para vocês como funciona o redeploy, para não precisar fazer tudo de novo. O que eu vou deixar? Ó, o public IP address name, eu não vou trocar, eu vou deixar como 2, ok?
Então, o nome da máquina a gente vai colocar 3. Aqui no nome do sistema operacional a gente vai colocar 3. O Virtual Machine RG, o Research Group vai ficar no mesmo, tipo de disco no mesmo, tamanho de máquina, o administrador, só a senha. Então, precisei criar, quero criar duas máquinas. Criei uma, já quero criar outra na sequência. Tenho que ir lá, rodar o wizard, tudo de novo? Não, tá? A única coisa que eu não alterei, eu vou deixar igual porque eu quero forçar que ele dê um erro para mostrar a opção de redeploy para vocês, ó. Vou mandar validar. Vamos ver se ele já vai validar, se ele já vai deixar passar, ou se ele vai avisar, já que a gente tem um erro aqui no nosso arquivo. Não, ó, pessoal, lembra que eu falei, ele não vai conferir. O que ele está olhando? Sintaxe. Consigo ler o arquivo? Consigo, ó, tá tudo verdinho, validou, tá validado. A validação não garante que o seu arquivo vai rodar, que o seu deploy vai funcionar com sucesso. Ok? Então ele já validou e já começou a fazer o deploy. Tá? Então a gente vai lá no deploy in progress. Vamos ver se ele vai passar. Vamos esperar aqui ele fazendo a criação. Ó, falhou. Deu a falha, ó, pessoal. Vamos ver o que ele está dizendo aqui, que o endereço da nossa subscription, IP configuration, ó, ipconfig1, set reference, public IP address subscription. Ó, tá dizendo, ó, que o endereço, olha só, VM arm02 IP that's a right allocated to resource, exatamente, viu? Foi exatamente o erro que a gente queria criar, a gente conseguiu simular. Deu erro, o que eu faço? Vou ter que puxar o deploy todo de novo, vou ter que ir lá no meu wizard de criação de máquina, voltar tudo de novo passo a passo? Não. Aqui tem esse cara, redeploy. Clica no redeploy, ele vai voltar exatamente para a configuração que a gente fez. Só seleciona o Resource Group. O que a gente mudou? Vamos conferir de novo. Aqui já mudei para 3, aqui mudei para 3, aqui não muda, subnet não muda, Virtual Network não muda. Esse cara aqui que a gente deixou para simular o erro está em 2, a gente coloca ele em 3. Ok? O endereço público dinâmico, o SKU Basic, o nome da máquina ARM03, sistema operacional ARM03, Research Group o mesmo, disco Premium, tamanho de máquina B2S, o usuário administrador Rafael e a nossa senha que a gente sempre vai estar digitando para não salvar em arquivo texto. Vou concordar de novo e agora a gente vai mandar ele rodar, certo? Vamos mandar ele rodar de novo, tá dando validate. Viram que é importante, tá, pessoal? Isso é importante. Eu não lembro de cair em prova isso, mas é bom para vocês terem pelo menos esse conhecimento de que o validate não garante que o script de vocês vá funcionar de fato. O validate, ele está vendo como está a estrutura do script, se vocês criaram uma estrutura correta, se ele consegue ler todo o template completo, se ele consegue identificar toda a parte de parâmetros, de variáveis e que o código de vocês está ok. Ou seja, fiz a leitura do código, o código tá bacana. Então, agora eu vou rodar de fato, vou começar a criar os recursos que você tem aqui dentro. E durante a criação, pode acontecer um erro, como a gente disse. A sintaxe do arquivo estava correta, mas, porém, a gente tinha um recurso que não passou porque ele já existia aquele mesmo nome para outro recurso dentro da nossa estrutura. E por isso ele errou. Mas a gente tem a opção de redeploy, né? Como eu disse, eu queria simular esse erro de fato para mostrar todas as opções, a opção de fazer o redeploy também. Beleza? Agora a gente vai aguardar ele concluir, pessoal. Por padrão, agora a ideia é que ele passe, né? Que ele funcione. A gente já corrigiu qual era o erro que a gente tinha. E agora vamos ver se ele vai funcionar da maneira correta, que é o que a gente espera que sim. Depois que a gente vai fazer, a gente vai conectar nessas duas máquinas que a gente criou, só para a gente fazer um teste aí de conexão na nossa VM Linux, como a gente não criou uma máquina Linux, para validar se vai dar tudo certo, se o nome da máquina está certinho, está batendo com aquilo que a gente pediu para fazer de configuração. Beleza? Então vamos só aguardar aqui ele fazer a conclusão desse deploy e finalizar a nossa máquina aí, vamos ver se vai dar sucesso. Já passou da parte onde ele tinha dado o erro antes, que era a parte do IP público. Finalizou, pessoal, beleza. Concluiu. Agora eu vou voltar nessa aba aqui do nosso RG Lab 01. E na teoria a gente tem que ter 3 máquinas com as infraestruturas exatamente iguais, que foram todas através do mesmo. Criamos a VM ARM01 e a partir dela usamos
o script, né, os scripts diretamente pela biblioteca do Azure para criar a VM ARM02 e depois a gente usou apenas a opção de deploy já com o script pronto para criar a VM ARM03. Então aqui, ó, as três VMs exatamente iguais. Como é eu vou clicar na VM2 aqui, a gente vai ir para a parte de configuração, tá aqui a VM2. Para a gente conectar o que a gente mais precisa é isso aqui, ó, copiar esse IP público. Como a gente está usando Linux, né, não basta a gente ir lá e baixar o RDP, então a gente tem que ter um cliente de conexão. Eu vou utilizar o PUT aqui. Vocês podem baixar aí o PUT na internet. A maioria de vocês que trabalha com infra talvez já tenha, né, o PUT. A única coisa que a gente precisa fazer é colar o endereço porta 22, apenas isso. Então a gente vai dar um open, ele vai pedir para a gente confiar aqui, né, ali, ó, o alerta de segurança, a gente vai dar um sim e ele já vai trazer a tela de login para nós. Então vamos conectar aqui, Rafael, no usuário. A senha que a gente cadastrou. Conectado, ó, pessoal. Olha ali, ó. VM ARM02, certinho. E aqui é um Linux normal, né? Posso subir aqui meu privilégio para root. Aí a gente pode olhar a estrutura de disco, ó. Padrão, servidor Linux. Nome da máquina aqui bonitinho, ó. VM-ARM02. Os IPs aqui, ó. Vamos ver se está batendo IP interno. Olha lá, IP 10205. Cadê o nosso IP interno? Aqui, ó. 10205. Show de bola, né, galera? Subiu, conectou, bonitinho. Agora a gente pode conectar na nossa VM03. Vou minimizar essa tela aqui. Vou voltar aqui no RG Lab 01 e a gente vai lá, ó, VM03. Só para a gente pegar o IP público. Olha como o IP é totalmente diferente, né, pessoal? A gente estava numa faixa ali 50 ponto alguma coisa, aqui a gente está em 104 ponto alguma coisa. Então, vou abrir novamente aqui o put para a gente fazer a conexão na nossa VM ARM03. Então, a gente vai conectar aqui, vamos dar um Open, ele vai chamar a tela aqui novamente para essa nova máquina. Primeira vez ele sempre vai fazer isso. Rafael, a senha. Esperar ele fechar a conexão. Dá lá, ó. Só virar root aqui. E estamos conectados, ó. Nome da VM. Vamos ver o IP aqui. Olha lá, 10206. Tá aqui, 10206. Vamos ver se a gente consegue pingar outra VM. Ping 10205. Olha lá, ó, pingando, ó, pessoal. Tá até funcionando já a conectividade de uma máquina para outra. Certo, galera? Então aí a gente testou algumas formas de fazer deploy via o ARM template, demos uma analisada aí na estrutura de ARM template, conseguimos criar aí essas nossas duas máquinas, tá? Então, podem dar um stop aí na máquina para quem não for fazer os exercícios na sequência, pode estar dando um stop. No próximo exercício, a gente vai estar fazendo aí a criação de recursos a partir de templates já criados no GitHub. Muito bacana essa opção, pessoal. A gente vai buscar um script pronto do GitHub sem precisar copiar ele. Diretamente do GitHub a gente vai mandar dar o deploy e vai fazer esse deploy na nossa subscrição, sem nem mesmo ter que fazer a cópia desse script, tá? Então, podem dar um stop aí nessas máquinas, tanto na máquina 1, na máquina 2, na máquina 3, para vocês não terem custos. Vamos parar aqui todas as máquinas. E logo logo a gente vai estar finalizando o lab e a gente vai fazer uma limpa geral aí, tá? Podem stopar, fiquem tranquilos. Esse tempo que a gente usou de máquina aqui não vai dar R$ 10 de crédito, nem muito menos disso, tá? Não vai dar R$ 5 aí de consumo na subscrição de vocês, ok? Então, tranquilo, a gente faz o lab, desliga as máquinas, stop em tudo. Stop, né, pessoal? Lembrem do stop, shutdown não vai adiantar, ok? Então, vou clicar aqui em Virtual Machine, fui máquina por máquina e dei o stop. Ó, desalocado, desalocado, e a última máquina aqui ainda está desalocando, então a gente vai ficar com todas as máquinas paradas, sem consumo de recursos. Claro, somente de disco, mas vai ser um valor pequeno aí, só para a gente concluir os laboratórios. E quando a gente terminar o laboratório de PowerShell
e também o laboratório de Azure Clean, né, o Command Line Interface, e a gente faz a limpa geral aqui, a gente zera todos os nossos recursos. Certo, pessoal? Finalizando aqui, está desalocando a última máquina para ficar com todas pausadas. Então nós vamos encerrando essa aula de ARM Template. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula que geralmente traz bastante informação e uma aula bastante rica de conteúdo. ARM, muitas vezes, como eu disse, é um conteúdo um pouquinho difícil da gente aprender sozinho por conta, sem ter alguém que dê ali as primeiras instruções para a gente. Então, o pessoal tem um pouquinho de dificuldade no início, mas depois que vê a aula, geralmente até gosta e começa a testar Fala bastante aí seus galera, scripts, aqui começa a Rafael ficar meio Andrade que e vamos apaixonado aí pela finalizar aqui infraestrutura nossos como código, laboratórios que é de uma coisa ARM muito bacana Template. Vamos para e o que último cada laboratório de vez ARM mais tem sido Template e na utilizado e task 2 cobrado aí vamos implementar um pelas vagas de recurso mercado. utilizando Certo, um ARM pessoal? Então nos diretamente vemos do no próximo GitHub. Então a laboratório. Um gente vai grande pegar abraço a esse todos. Tchau, template tchau. que vai estar nesse link aqui. O que esse template vai fazer? Ele vai fazer a criação de uma VM simples Linux. E a gente vai utilizar esses parâmetros aqui. O nome da VM vai ser VM-Git01, vai ser um sistema operacional Linux e vamos utilizar esse tamanho de máquina, né, a família D2V3, para a gente testar mais um formato de criação a partir de ARM Template. Nós já fizemos a partir de um template nosso, já subimos esse template para a library do Azure, já baixamos para a nossa máquina, fizemos o deploy ao finalizar uma máquina utilizando o mesmo formato, já testamos o redeploy. Então a gente testou os mais variados tipos de implementação via ARM, formatos para rodar o ARM. E agora a gente vai pegar um direto do GitHub, que eu acho muito bacana. É claro que quando você pega direto do GitHub, tem infinidade de scripts, mas você precisa achar algum que traga o que você precisa, né? Mas tem dos mais diversos tipos de tecnologia. A gente vai utilizar esse aqui de uma VM, que é um mais simples, mais rápido, e a gente vê essa funcionalidade na prática de forma muito legal, ok? Então vamos para o nosso portal aí para iniciar a parte prática. Então eu já estou aqui no nosso portal, certo? Nosso portal, página home. Eu tenho a tela do GitHub aqui. A gente está direto no link do GitHub, no Azure Kickstart Templates. E aqui a gente tem uma infinidade de templates, pessoal. Olha a quantidade de templates que a gente tem aqui. Tudo isso daqui é template para o Azure. Olha só a infinidade de templates. Uma quantidade gigantesca. Então, é claro que a gente precisa ter cuidado com cada tipo de template que a gente vai utilizar, validar se esse template está testado, em diversos pontos, tá? Então a gente vai ter template para os mais diversos tipos de funcionalidade. Vou abrir esse aqui, por exemplo, ó, um Azure aqui, ó, Domain Services. Vamos abrir ele aqui, vou abrir numa nova guia. Olha o que ele faz aqui, ó, Azure Active Directory Domain Service Template. Então qual é o objetivo dele aqui, ó, scripts que vão criar aqui uma estrutura gerenciável de Azure Active Directory Domain Service. Já vai estar rodando como serviço. Porém, aqui ele dá algumas instruções do que você precisa instalar antes. Até a parte de configuração dele aparentemente está bem completa, tá, pessoal? Não são todos que vêm com todas essas instruções aqui. A parte de explicação desse daqui é um bom exemplo, muito completa. Porém, olha só, aqui a gente tem alguns testes, ó. A data de teste desse script e qual foi o resultado, ó. Testando no Azure Public, no Azure Governamental, e aqui a gente também tem um Best Threat Check. Então ele não está muito saudável esse script não. Ele está apresentando falha nos testes aqui, certo? Então ele não parece estar muito bacana. Então aqui a gente tem uma infinidade de scripts que a gente pode ir procurando pelo tipo de tecnologia. A gente pode dar um Ctrl F aí e ir filtrando, né? Então a gente tem parte de App Service, parte de Gateway, a parte de Azure Bastion aqui também, ó, muito bacana. Então esse aqui já está um pouco melhor, ó, já passou no Best Practice Check, no Azure Public funcionou, no Azure Governamental falha, não é muito importante para a gente, né? Então, olha, a maioria dos templates vem assim, né? Simplesmente o que ele faz de modo bem sucinto, mas não tem muitas instruções de uso não, ok? Então você tem que dar uma validada, abrir os arquivos, e aí você consegue ter uma ideia. Backup, serviços cognitivos, container, né, aí, Cosmos DB, tem Data Factor, Data Lake, Event Grid, tem, galera, tudo que é tipo de tecnologia que roda no Azure tem algum tipo de script aí. Eu escolhi esse daqui, que é um script teoricamente simples para a gente começar a utilizar, ó.
Então ele vai fazer o deploy de uma VM simples aí com o Linux Ubuntu. Então ele está todo testadinho, ó, bonitinho, está funcionando, está aprovado. Aqui tem os arquivos dele, a gente pode abrir cada um desses arquivos. E esse daqui a gente tem a opção de visualizar ele, ó, vou abrir em outra aqui. Ele vai abrir como se fosse um Visual Studio simples aí web, para a gente poder dar uma validada no código dele. Ó. O que, que ele faz? Ó? Cria uma VM, vai criar a parte de IP público, vai criar uma VNet, um Network Security Group e uma interface de rede, né? Então, muito bacana, a gente pode clicar aí em cada um dos itens que ele vai estar criando e ele vai trazer para a gente aí um acesso para a gente poder validar como é que está a estrutura desse tipo de código. E aí a gente pode validar, né, o que, que ele tem aí, toda a parte de parâmetro, toda a parte de variável, todas aquelas partes que a gente já validou, estrutura de código de ARM template. Ó, a estrutura, depois a gente tem todos os parâmetros, né? Olha só, isso aqui é bacana, né, galera? A gente poder saber utilizar isso aqui, tá? Esse tipo de parâmetro aqui cai em prova. Só que cai em prova geralmente com o Windows, tá? Então ele coloca, por exemplo, a versão do sistema operacional, ó, é um Ubuntu S version. E o default, o valor default é esse aqui, ó, 18.04. Mas valores permitidos tem 12, 045, 14, 16 e a 18, que você pode escolher. E cai até na prova questões nesse sentido aqui, para você interpretar qual é que é o tipo de sistema operacional. Se você pode usar esse aqui por padrão ou não, algum desses você seleciona. Então, esse é o default que vai vir assinalado, mas nos permite que a gente tenha uma seleção entre esses tamanhos aqui, ok? Então, o que, que a gente vai fazer? Quando a gente está aqui direto no Kik Template, a gente pode clicar aqui em Deploy to Azure. Eu já estou logado aqui no Azure, no nosso portal, e eu vou clicar aqui, ó, Deploy to Azure. Como a gente já está logado nesse browser, ele não vai me solicitar autenticação, né? Eu já estou autenticado na outra aba. Caso eu não tivesse, ele iria me jogar aí para o browser para que eu fizesse essa autenticação. E olha só, ele já vem com toda a estrutura do template configurada e diversos parâmetros, ou seja, ele vem completinho com os parâmetros bonitinho para que a gente possa testar. E aí a gente só escolhe qual Resource Group nós vamos fazer o deploy. Agora a gente vai selecionar o Resource Group 02, porque a gente criou umas VMs no 01 e a gente quer criar num outro Resource Group para que a gente possa validar. O nome da VM está aqui, ó, Simple Linux VM. A gente vai colocar VM-git 01. Colocar esse nome de VM para a gente saber que é do GitHub. As mesmas coisas que a gente preencheu por padrão nas nossas VMs antigas, tá? O tipo de autenticação, password mesmo, a gente pode usar o SSH, mas aqui para a gente ter um pouco mais de agilidade, a gente vai utilizar o password. Opa, tá pegando aí minhas senhas salvas. Vou clicar aqui. Eu tenho uma senha padrão, tá, pessoal, de laboratório, que eu uso sempre ela, que já atende esse padrão de complexidade, então eu sei que se eu estou fazendo laboratório, eu uso sempre aquela senha. Olha aquele parâmetro que eu mostrei para vocês, ó, da versão. Olha aqui essa caixinha aqui, ó. Olha só, ele nos traz um valor default, mas tem os valores permitidos. Lembra aqui, ó, valores permitidos e esse é o default. É exatamente o que ele traz aqui, ó, valor default e valores permitidos, todas aquelas versões, ok? Então é importante vocês identificarem isso. É uma das únicas que a gente tem essa opção de escolher. Eu poderia fazer isso com diversos itens, por exemplo, tamanho de máquina. Aqui no tamanho de máquina, ele já está setando, olha só, valor default. Eu poderia fazer a mesma coisa, colocar valores permitidos e criar uma caixinha ali para que eu pudesse escolher outros tamanhos de máquina, tá? Totalmente configurável. Já está colocando um nome de grupo aqui, ó, sec group net do nosso NSG, está criando uma subnet, o nome dela, ó, VNet. Se eu quisesse mudar, quero botar aqui, ó, por exemplo, a sub-001. Aqui VNet, vou colocar VNet-001. Eu posso alterar isso aqui, tá? Posso mudar, não tem problema nenhum. E o que, que eu vou fazer? Vou dar o review. Agora ele vai validar o meu código todo, ó, fez o validation. Como a gente falou, o validation é apenas validar a estrutura do arquivo, não validar se o arquivo vai funcionar de fato. Isso vai ser validado quando ele mandar fazer o deploy. Quando mandou o deploy, aí é que a gente vai ter uma ideia exata se realmente tudo vai funcionar, ok? O validate é apenas validação de estrutura de código.
Então agora a gente mandou fazer o deploy importante, né? O que que ele estava fazendo ali? Ele estava fazendo o deploy de uma VNet, de uma subnet e de uma VM, porque ele está criando a estrutura de rede e já colocando a máquina dentro dessa estrutura, criando também um IP público e um Network Security Group. Então, Network Security Group, IP público, VNet, subnet e a máquina virtual. Então a gente vai ter 5 recursos, que era mais ou menos aquilo que a gente tinha quando a gente estava criando as nossas máquinas via o nosso template. Só que a gente não criava toda a estrutura de rede, né? Nas nossas máquinas, a gente já utilizava a estrutura de rede existente. Aqui, além de criar a máquina, a gente já está criando essa estrutura de rede. Então, esse script aqui, ele é um pouco maior, é mais do zero ainda, né? Está criando rede e está criando a estrutura de máquina. Nos nossos scripts, a gente usou uma estrutura de máquina, uma estrutura de rede já existente, certo? Então, agora a gente vai só aguardar aqui. Ele já criou o NSG, criou a VNet, criou o IP público, criou a interface de rede da nossa máquina e agora ele está criando a máquina em si, certo? Já fez a criação de toda a infra de rede necessária para que a gente possa estar adicionando essa máquina aí. Lembrando que toda máquina no Azure, ela precisa estar conectada a uma rede. A gente precisa ter uma rede para conectar essa máquina. Finalizou, pessoal. Está pronto. Vamos clicar aqui em Go to Resource Group e ele vai abrir o nosso Resource Group e está lá criada a nossa estrutura. Isso aqui a gente já tinha criado nos testes, né? Eu tinha criado lá nos primeiros testes esse Storage Account. Então o que ele criou agora foi esse Network Security Group, a máquina, o disco da máquina, interface de rede, o IP público e também a VNet. A gente vai clicar na máquina, fazer um teste aí de conexão. Provavelmente ele já liberou a nossa porta 22 lá que a gente tinha pedido. Ó. Como que eu sei se ele liberou ou não? Eu vou clicar aqui no Networking e aqui ele vai me aparecer as regras, ó, a regra de NSG para essa máquina aqui. Ó. Então, depois a gente vai ver aí no módulo 4 a parte de rede, a gente vai aprender a criar essas regras aqui. Está liberado, ó, a porta 22 já está ok. Então agora a gente vai conectar, vou pegar o IP público aqui, mesmo padrão, tá? Vou chamar um put aqui e a gente vai colocar esse IP aí e vamos testar a conexão. Deixa eu voltar aqui. Copiar de novo. Vou chamar aqui o put. Então, vou abrir o put, vou colar aqui o nosso IP, dar OK na validação, aceitar. E aqui eu vou colocar o meu usuário, a minha senha e vamos esperar ele conectar, fechar a conexão. Conectado, ó. Vou virar root aqui. Tá lá a nossa máquina, ó. Tá a nossa máquina certinho, IP ok, toda a estrutura de arquivos. Vamos validar o IP aqui está certinho. Vamos lá, o nosso IP interno, ó, 10.1.1.0.4, ou 10.1.0.4, 10.1.0.4. Fechou, pessoal. Conectado, bonitinho, de acordo com o que a gente precisa, de acordo com a nossa necessidade. Certo, galera? Então, com isso, a gente vai finalizando a nossa última parte de ARM aula prática aqui sobre... Até me aprofundei um pouquinho mais aí do que a gente tem de conteúdo padrão do curso, justamente naquele ponto, né? A gente quer preparar vocês para a prova, mas a gente quer que vocês aprendam realmente na prática e saibam executar. Não somente saber ir lá e garantir a prova. Você tem que garantir a prova e você tem que, depois disso, saber executar tudo aquilo que foi cobrado na prova. Aí sim você vai poder dizer com certeza que você é um profissional certificado, né? Quando você garante que tudo aquilo que você aprendeu e comprovou no exame possa se tornar realidade na hora que surgir um projeto prático para você executar. Beleza, galera? Então a gente espera que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Um grande abraço a todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.